A graça e a paz, Igreja Batista Governador Portela, boa tarde, meus irmãos do Face, né? É bom estarmos aqui juntos mais uma vez, né? Espero que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E nós vamos começar essa transmissão desse culto, né? Cantando uma música chamada Eu Vejo a Glória. Eu Vejo a Glória. É uma música antiga, né? Aproveito a oportunidade para parabenizar os vovôs, as vovós que nos participam desse culto online. Hoje é o dia dos avós, né? As pessoas tão queridas que fazem parte da nossa infância, né? E deixam muitas saudades quando se vão. Que Deus abençoe todos os avós, valorizem seus avós. A gente nesse momento vai estar cantando Eu Vejo a Glória, tá bom? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém, graças a Deus, né? Vou estar pedindo para o meu staff trazer um ventilador para cá, que hoje o dia está quente aqui em Miguel Pereira, né? Eu já estou suando, né? E essa música, durante um tempo, eu ficava pensando, como é que eu posso ver a glória do Senhor hoje aqui, né? E depois, caminhando um tempo, eu vi que a glória está no amor dos irmãos, no carinho dos irmãos, na nossa comunhão. Eu vi que a glória está na igreja, porque antes estávamos afastados da glória de Deus, mas em Cristo nós podemos ter essa glória de novo, essa glória brilhando em nossas vidas, nas nossas atitudes, né? nos nossos testemunhos, essa glória na palavra de Deus, nos louvores. Então, por isso, podemos ver a glória do Senhor hoje aqui. Obrigado, meu amor, pelo ventilador. E eu queria estar orando para que nós, nesse momento, estejamos meditando
na palavra de Deus. Mais uma vez eu deixo meus parabéns registrados aos vovós, que Deus abençoe os nossos avós, os irmãos que são avós, né? Pessoas muito especiais nas nossas vidas e na vida das nossas famílias, né? Meus pais, avós dos meus filhos, né? Que Deus abençoe meus pais, meus sogros. E a minha avó especial, Dona Valtrucci, né? Ela não tem Facebook, com certeza não está vendo, mas hoje já podemos falar com ela, né? Deus abençoe essas nossas mães e pais com açúcar. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito em nosso meio. Obrigado pela Tua igreja reunida através dessa plataforma do Facebook. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa conectada. Obrigado por podermos Te louvar, ó Pai amado, por podermos falar do Teu Evangelho publicamente, Senhor Deus, em nosso país. Obrigado por essa liberdade que nós temos, ó Pai amado. Ó Deus, nós Te agradecemos, ó Pai amado, pela vida dos nossos avós, aqueles que são os avós da nossa igreja, pela vida de toda a família, Senhor Deus, mas em especial desses parentes que são tão agradáveis e fazem tanta falta quando nos deixam, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe a cada um, ó Pai. Ó Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha fazer o que Te apraz em nossas vidas, seja curar, seja libertar, seja transformar, seja salvar, seja renovar, ó Pai. Nós somos Seus, faz o que Tu queres conosco. Que eu possa diminuir e o Senhor crescer. No nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, eu queria começar essa meditação contando uma história que é um pouco conhecida. Existia um pai de família que ele não tinha emprego na sua região, era uma região muito distante. Porém, ele tinha uma esposa, ele tinha posses, ele tinha um terreno, um sítio. E ele então resolve sair para buscar um emprego, para buscar trabalhar, e falou com a esposa que voltaria assim que conseguisse juntar bastante dinheiro para que eles pudessem investir no seu sítio, investir na sua fazenda, e ele ficaria um bom tempo longe, mas quando voltaria seria para ficar, né? E esse homem cumpre, né, o que ele prometeu à sua esposa, e ele vai trabalhar na casa de um homem e fica lá durante 14 anos, 14, 15 anos, nessa faixa. E durante todo o tempo, todo o dinheiro que ele juntava, ele guardava. Todo o dinheiro que ele juntava, ele guardava. Que ele trabalhava, ele juntava, guardava. Ele não gastava nada. Lá ele tinha alimentação, lá ele tinha onde dormir. E no final de tudo, ele conseguiu uma grande quantia de dinheiro, né? E o patrão era um homem muito sábio, que gostava muito dele, pediu para que ele trouxesse a família, mas ele queria ter a sua liberdade, o seu cantinho com a família. Então, ele insiste em voltar para casa. Então, o patrão fala assim: olha, eu sei que você juntou bastante dinheiro, né? E eu queria te fazer uma proposta. Eu quero saber se você quer a minha sabedoria ou se você quer o seu dinheiro. E aí aquele homem ficou numa dúvida, ele partiria no outro dia, e todo aquele dinheiro estava lá no cofre do patrão. Ele sabia que o patrão era um homem bom, o patrão era um homem sábio, muito bem sucedido, ele admirava muito o seu patrão. E aí, no outro dia, ele fala com o patrão: patrão, eu quero os conselhos. Eu quero os 3 conselhos. Eu quero ser bem sucedido como o senhor. A sabedoria vale mais do que a riqueza para mim. E o patrão falou assim: tudo bem. O primeiro conselho é o seguinte: não pegue atalhos. Faça a coisa correta. Ande pelos lugares certos. Ainda que o caminho certo seja um caminho mais longo, não pegue atalhos, pois atalhos são perigosos. O segundo conselho que eu te dou é: não seja curioso para o mal. Se você vê que algo ruim está acontecendo, não vá lá para saciar, matar a sua curiosidade, porque esse mal ele pode te alcançar. Em terceiro lugar,
o mais precioso conselho que eu te dou é: nunca tome uma atitude com raiva. Se você tiver com raiva, espere a raiva passar, reflita e depois tome uma atitude. E aquele patrão deu uns trocados para que ele pudesse conseguir chegar até em casa e um grande pão. Um pão para ele dividir com a sua família, todo embaladinho. Ele falou assim: esse pão aqui é feito pela minha esposa, é um pão para que você possa se alegrar com a sua família quando você chegar em casa, você não chegar de mãos vazias. E aquele homem foi, e logo o caminho estava um pouco diferente, e ele perguntando, né, querendo confirmar ali o caminho, ele perguntou se era por ali mesmo, e o transeunte ele falou o seguinte: olha, o caminho certo é por aqui, mas existe um atalho. O atalho ele é um pouco estreito, mas você vai economizar aí pelo menos umas 6 horas de viagem. E aí aquele homem, ele começou a ir pelo atalho e lembrou do primeiro conselho do patrão: não pegue atalhos. E aí ele voltou e começou a fazer o caminho correto. Quando ele está no caminho correto, ele vê um grande fogaréu, uma grande fumaça, e exatamente ali naquele ponto do atalho. Ou seja, ele foi livre de um incêndio. Andando mais à frente, como ele não pegou o atalho, sua viagem durou o tempo normal, ele precisou parar numa pousada. Chegando ali na pousada, uma pousada vazia, só tinha ele de hóspede, um senhor bem assustado recebeu, e ele disse que queria dormir lá, pousar, para no outro dia seguir viagem, e esse senhor permitiu. Então, ele passou ali a noite, chegou à noite, né, e foi deitar e deitou bem, mas no meio da madrugada ele escutava uns gritos, porta batendo, um barulho danado. Ele ficou incomodado e falou assim: nossa, o que é isso? E aí quando ele ia abrir a porta para ver o que era, ele lembrou do segundo conselho: não seja curioso para o mal. Quando coisas ruins estiverem acontecendo, não seja curioso, não vá chegar perto. E aí ele ficou no seu quarto. E aquele grito durou mais um pouco e passou. No outro dia pela manhã, quando ele foi acertar as contas com o dono da pensão olhou para ele com o olho arregalado e falou assim: meu filho, você é abençoado. Durante muitos anos eu tenho tido problema com os hóspedes daqui. Eu não posso fechar essa pousada, mas eu tenho um filho com problemas e toda madrugada ele grita, e quando as pessoas saem para ver, ele bate, ele já matou alguns hóspedes, eu não sei o que fazer. Ou seja, pela segunda vez ele teve um livramento, seguindo o conselho do seu sábio patrão. Quando ele está chegando perto de casa, ele vê a esposa dele sentada, o coração já bate mais acelerado, e de repente sai um homem de dentro da sua casa e deita no colo da sua esposa. E ele fica com muita raiva, irmãos, muita raiva. Aquele coração que estava acelerado de paixão vira uma raiva, vira um ódio. Ele, meu Deus do céu, como ela pôde fazer isso comigo? E ele já foi em direção e de repente ele lembrou: não tome atitudes com raiva. E aí ele foi para baixo de uma árvore, parou, refletiu e pensou: realmente eu fiquei muito tempo fora. Minha esposa pode não ter aguentado, né? E aí ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, aquele homem que ele achou que era um homem era um adolescente. E a mãe fala: filho, esse é seu pai. Irmãos, aquele homem foi impedido de repente até matar o seu filho, né? Porque muitas vezes o homem, quando se sente traído e está com raiva, ele é uma pessoa covarde, e de repente ele ia pegar aquele rapaz por trás, né? E graças a Deus ele não tomou uma atitude com raiva. São conselhos bons para a nossa vida, são bons conselhos, conselhos que ele usou no seu caminho de volta para casa, né? E teve livramentos de morte, livramentos no caminho e principalmente livramentos na sua família, com a sua esposa. E finalmente ele pega aquele grande pão, né? E ele, ainda encabulado, não sabia como dizer para a esposa que ao invés das riquezas ele quis o conselho.
Ao invés das moedas de ouro, né, que ele tinha guardado durante aquele tempo, ele quis o conselho. E aí ele falou, quem sabe durante a refeição eu conto para ela. E começaram a cortar aquele pão. E quando começaram a cortar aquele pão, viu que havia algo duro no meio. O dinheiro estava ali enrolado no meio do pão, várias moedas de ouro, irmãos. Enrolados no meio do pão era o recheio de pão. Todo o salário daqueles anos estavam ali. O patrão não tinha, né, ficado com o dinheiro dele. Pelo contrário, o patrão tinha feito uma surpresa. Que bênção, né? Que história feliz. Nós vamos agora estar meditando em Lucas capítulo 23, que 2 discípulos também estavam num caminho que não agradava a Deus. Lucas capítulo 24. Um caminho que não agradavam a Deus. Eles estavam saindo de Jerusalém, que é o lugar da paz, né? Eles não tinham conhecimento, não tinham sabedoria. E a gente tem que pedir a Deus sabedoria o tempo todo para continuar fazendo a vontade dele, para sermos perseverantes. Essa manhã nós estudávamos na Escola Bíblica Dominical, juntos com a nossa igreja, remotamente, a carta de Tiago, né? E aí Tiago ele começa, olha, tende por grande alegria passardes por várias provações, né? Sabendo que as provações produzem a perseverança. E através da perseverança nós iremos alcançar a coroa da vida. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? E a sabedoria de Deus está na sua palavra. É importante nós seguirmos as palavras de Deus, assim como aquele homem seguiu o conselho do seu sábio patrão. E no momento oportuno, ele pôde vivenciar essa sabedoria que ele aprendeu, né? Porque não adianta você só ter uma informação e não colocar em prática. A carta de Tiago também fala isso, para nós sermos praticantes da palavra, né? E no final de tudo, ele recebeu aquilo que ele merecia e até mais, a sabedoria do seu patrão. Vamos lá, irmãos, Lucas capítulo 24, nós vamos ler dos versículos 13 ao 36. Amém? Lucas capítulo 24, dos versículos 13 ao 36. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para longe, para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles.
Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Que o Senhor abençoe a sua palavra, amém? Irmãos, isso aqui é um texto conhecido, né, por muitos de nós, outros de repente podem não conhecer, mas esses homens, eles estavam se afastando de Jerusalém tristes, de repente desanimados, de repente eles estavam decepcionados, eles tinham uma expectativa errada a respeito de Jesus, achando que Jesus seria um líder político, achando que Jesus iria redimir Israel, né? De fato, Jesus ele redimiu Israel, mas não o Israel deste mundo, e sim o Israel espiritual, né? Que somos nós, a igreja, né? Um novo Israel, um Israel mais excelente, um Israel que vai habitar no novo céu e na nova terra. Mas eles tinham expectativas erradas, estavam tristes, frustrados. E Jesus foi no caminho com eles. É interessante, né, irmãos? Porque esses dois discípulos, eles estão se afastando de Jerusalém. Eles estão se afastando da comunidade de discípulos. Eles estão se afastando ali daquela primeira igreja que Jesus fundou, né? E Jesus, ele se importa com eles. Eles não eram assim, não estavam entre os 11 apóstolos. Eles de repente estavam entre os 70, né? Porque Jesus ele tinha um grupo de 12 e também um grupo de 70. Tanto que ele envia numa viagem missionária também esses 70, né? Entre eles poderiam estar Barnabé, os irmãos de Jesus, né? Mas um deles tem um nome, Cleopas. E é interessante como, mesmo quando nós nos afastamos da vontade de Deus, dos planos de Deus, Deus ele vai até nós, né? Ele nos encontra no caminho. E às vezes nós nem reconhecemos que é Deus. Assim como eles não reconheceram que era Jesus, muitas pessoas são usadas por Deus, situações são usadas por Deus, livramento nos são dados, porque Deus está conosco no caminho. Ainda que estejamos no caminho errado ao que Deus quer. Porque Deus é misericordioso, Deus é bom. E interessante que Jesus ele toma iniciativa. Assim como Deus também toma iniciativa e sempre tomou iniciativa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi assim com Adão e Eva. Onde estás, Adão? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria puxar assunto com Adão. Deus queria proporcionar a Adão um relacionamento com ele, uma restauração. Infelizmente, Adão não pede perdão. Adão ele segue no seu caminho, né? Assim como muitas vezes nós não nos arrependemos, Deus ele quer um relacionamento conosco, mas nós, em vez de nos quebrantarmos, nos arrependermos, né? Entregarmos a nossa vida a Deus, nos derramarmos diante dele, adorarmos a ele, muitas vezes a gente não se arrepende, a gente quer ficar no nosso local de coração duro, né? Empedernido, né? A gente quer ficar do mesmo jeito, né? E aqui Jesus ele pergunta para esses discípulos: o que aconteceu? E eles pararam tristes. O texto fala, né? No versículo 17: e eles pararam entristecidos e devem ter ficado olhando para Jesus. Um, porém, deles, o chamado Cleopas, ainda dá uma bronca a Jesus: vem cá, você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Jesus sabia, irmãos. Jesus havia sofrido na cruz. Jesus havia vencido. E Jesus estava ali para mostrar isso para eles, né? E Jesus ele começa, né, a falar: vocês não sabem o que a palavra de Deus fala? E começou a explicar para eles desde Moisés,
até os profetas, né? Que era necessário que ele fosse, o Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória. E aí aqueles homens devem ter ficado assim, né? Olhando para Jesus, ainda não reconhecendo, mas vendo nele sabedoria. Mais tarde eles confessam, não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras, né? Mas, irmãos, a maioria dos nossos erros, se não todos, é por ignorância em relação à palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar sempre lendo a palavra de Deus, estar sempre procurando viver a palavra de Deus, porque senão nós corremos o risco de ser como esses discípulos. Ter conhecido Jesus, mas não completamente. Ter visto milagres de Jesus, mas não estar em comunhão plena com Jesus. Então Jesus expôs as Escrituras para eles, né? E aí é importante a gente estar sabendo dos acontecimentos. Esses homens estavam sabendo dos acontecimentos. Eles sabiam tudo o que tinha acontecido, eles estavam informados. Deram até, entre aspas, uma bronca em Jesus. Você não sabe o que aconteceu. Jesus sabia. Mas mais importante do que saber o que está acontecendo é saber o que Deus está fazendo. E a palavra de Deus nos mostra o que Deus está fazendo. Mais importante do que ver os jornais na TV, do que ler jornais na internet, do que ler jornais em papel, notícias, e ficar informado no grupo de WhatsApp, mais importante do que saber o que está acontecendo é saber o que Deus está fazendo. Porque Ele nos convida a participar da história com Ele, a nos relacionarmos com Ele, a conversarmos com Ele, a dialogarmos com Ele, a termos um relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Ele muda toda a nossa perspectiva. Se nós ficarmos só de olho nas notícias, nos jornais, na TV, nós vamos ficar amedrontados e vamos tender a nos afastar da vontade de Deus, da comunhão dos nossos irmãos, da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, e vamos andar entristecidos num caminho contrário. E Jesus, ele quer mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, ele começa o quê? A explicar as Escrituras para esses dois discípulos. Ele começa a explicar. E explica. E vai de Moisés aos profetas. O Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, até os profetas. Todo o Antigo Testamento, ele começa a dar referências a respeito de Cristo. Imagino eu que Jesus tenha falado de Isaías 53 para eles, o servo sofredor, né? E aí é interessante, irmãos, que eles andam um caminho e o tempo passa e Jesus, ele se relaciona com eles ali naquele caminho. De uma maneira tão bonita que esses discípulos, ao invés de ficarem assim, nossa, que cara chato, deixa ele embora, vamos entrar aqui em Emaús e deixa esse cara embora. Não, esses dois discípulos pedem para Jesus ficar. Nós temos que procurar muitas vezes ter essa sabedoria de Jesus, irmãos. Vocês veem aqui a estratégia do evangelismo de Jesus. Jesus, ele não chega falando. Jesus, ele chega e pergunta. E primeiro Jesus ouve. Jesus ouve até uma bronca. Né? Jesus toma até uma bronca. Mas muitas vezes, na hora em que nós estamos evangelizando uma pessoa, falando de Jesus para uma pessoa, eu creio que na maioria das vezes, antes de falar, nós temos que ouvir. Quantas vezes a gente quer falar de Jesus para uma pessoa e a gente não lembra nem o nome dela? Né? A gente tem que ouvir quais são as dores daquela pessoa, o que aquela pessoa está passando. E aqueles discípulos falam por que eles estavam tristes. Jesus ouve e depois Jesus pega o que eles falaram e em cima do que eles falaram, Jesus prega a palavra para eles. Essa é a melhor tática de evangelismo, essa é a maior técnica de evangelismo que existe, né? É você ouvir e expor a Escritura em cima do que você ouviu. Existem vários exemplos disso, né? Mas a gente caminha, irmão. Jesus, ele se relaciona com aqueles homens e aqueles homens pedem para Jesus ficar. Fica, está ficando de noite, a sua companhia foi boa, nós queremos ouvir mais, né? E é interessante, irmãos, porque Jesus, Deus, eles são assim. Eles não são impositivos.
Eles não são tiranos. Eles não são, como é que se diz, autoritários. Jesus, ele não se oferece. Jesus, ele vai como quem vai adiante. Quem pede para que Jesus fique são os discípulos. E os verdadeiros discípulos, irmãos, eles sempre clamam pela companhia de Jesus. Sempre clamam pela companhia de Jesus, porque os discípulos, eles seguem Jesus. Se os discípulos não tiverem Jesus, eles deixam de ser discípulos. E eles, por mais que eles estivessem tristes, por mais que eles estivessem se afastando de Jerusalém, eles não queriam deixar de ser discípulos. Ainda que eles não tivessem nem reconhecido ainda Jesus, eles sabiam que aquele homem, que eles ainda não sabiam que era Jesus, sabia da palavra. E eles queriam ouvir mais da palavra. Os discípulos sempre querem ouvir mais da palavra. Os discípulos sempre querem conhecer mais. E eles pedem para Jesus ficar. Eles insistem com que Jesus fique. E é interessante isso, irmãos, porque o inimigo, ele entra na nossa vida de intruso. Ele não pede permissão. Ele usa qualquer brecha que nós demos, né? Ele usa as pessoas. Ele quer manipular, ele quer nos usar. Mas Deus não. Deus quer nos abençoar e nos dá a liberdade de escolher se nós queremos ficar na companhia dele ou não. Jesus não força a entrada. Jesus é convidado para entrar. Muitas pessoas, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, não, eu sempre tive Jesus, eu já nasci com Jesus, isso não existe, irmãos. A Bíblia, as Escrituras falam que nós nascemos em pecado. Nós nascemos errando. A carne, nossa natureza humana é pecaminosa. Nós já nascemos em pecado. E Jesus, ele só vem habitar nesse coração pecador se nós o convidarmos para entrar. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados e convidarmos Jesus para entrar. Jesus, vem, faça morada em mim. E ele entra através do Espírito Santo dele, assim como ele entrou aqui na casa para onde esses discípulos iam, né? E aqui é interessante, meus irmãos, que eles ainda não reconhecem Jesus. E aí, quando Jesus entrou para ficar com eles, o versículo 30 fala o seguinte: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E aqui é um momento maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque a gente tem aqui um discípulo chamado Cleopas. Era uma dupla. Um fala, o outro fica quieto. Cleopas fala, o outro fica quieto, o outro fica mais escutando. Há estudiosos, e eu acredito também, que defendem que esses dois discípulos eram um casal. E só é mencionado o nome de um porque a Bíblia ela é fruto da cultura de sua época e ela não menciona tanto o nome das mulheres, né? E eu creio que esses discípulos aqui eram um casal. E olha que lindo isso que acontece, irmãos. Quando Jesus ele parte o pão e dá, os olhos deles são abertos. Bênção, né? Os olhos deles são abertos. Isso te lembra algo? Irmãos, assim como o pecado foi compartilhado com toda a natureza humana, quando Eva come o fruto do conhecimento do bem e do mal, nada acontece com Eva. Mas quando ela divide o fruto com Adão, os olhos de ambos se abrem para a vergonha, para o pecado, para a nudez, para a morte. E agora aqui, Jesus, a árvore da vida, né? Ele vai ali e divide aquele pão, o pão da graça, o pão que simboliza o seu corpo. E aí quando ele divide aquele pão e dá, os olhos deles são abertos para a graça. Aqueles que antes estavam cegos pelo pecado, agora conseguem enxergar Jesus. Essa é a principal oração do cristão para esse mundo. Essa é a principal oração do cristão para aqueles seus parentes, que eles consigam enxergar o quão Jesus é maravilhoso, que eles consigam enxergar quem é Jesus. Porque quando eles conseguem enxergar quem é Jesus, os olhos se enchem de graça. Os olhos que estavam cegos pelo pecado, agora enxergam uma nova realidade. Uma nova realidade.
uma graça que superabunda no pecado, uma vida que ela se sobrepõe à morte, ela vence a morte, um pão que vem da graça e elimina o fruto do pecado das nossas vidas, um alimento, um pão vivo que desceu do céu. Esse pão, ele representa o próprio Jesus. Isso é lindo demais, irmãos. Agora, é interessante aqui que dependendo de com quem nós andamos, com quem nós nos relacionamos, a nossa vida pode ser mudada. E você, com quem você tem andado? Com quem você tem partido o seu pão? Com quem você tem se comunicado? Né? Aqueles discípulos, ainda que estivessem no caminho contrário, foram alcançados por Jesus. E Jesus quer alcançar todos. Jesus vai atrás de todos. Jesus, nesse momento, pode estar indo atrás de você. De repente, você está andando para longe de Jerusalém, que simboliza um lugar de paz. E quando aqueles discípulos têm os olhos abertos, eles voltam para o lugar de paz, para Jerusalém. E isso é lindo, irmãos, porque o texto não fala que eles dormiram para ir no outro dia, né? O texto fala assim, ó: então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. Né? Eles voltam para o lugar de paz. Eles voltam aqui, no caso, para o lugar onde a igreja estava reunida. O lugar onde mais tarde Jesus fala: ficai em Jerusalém para que do alto sejais revestido de poder. Hoje, nós sabemos que esse lugar de paz, ele pode ser o nosso interior, porque esse lugar de paz é a nossa vida. Jesus quer fazer a nossa vida uma vida de paz. Por isso ele nos deu o Espírito Santo, um Espírito que nos traz a paz, né? É uma das características do fruto do Espírito, né? Essa paz que não depende das circunstâncias exteriores, essa paz que não depende, né, de tudo estar bem. É uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que guarda as nossas mentes, guarda os nossos corações, né? Ali eles seriam revestidos desse poder, ali eles receberiam o Espírito Santo. Essa paz agora, em nós, ela não tem uma limitação geográfica. Ela está conosco. Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco para sempre através do seu Santo Espírito. Filipenses 4,7 fala que essa paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Esses homens voltam a ter a paz, não quando eles chegam em Jerusalém, mas assim que os olhos deles são abertos. E a nossa oração é que, se os seus olhos ainda não foram abertos, que seus olhos se abram para reconhecer Jesus. Outro aspecto interessante nessa passagem é de que Jesus colocou, é o que eu já falei, Jesus colocou eles a caminho aqui de Jerusalém. Mas a todos nós que cremos em Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo, ele nos coloca a caminho da nova Jerusalém celestial. Nós estamos agora caminhando para a nova Jerusalém, não para aquela Jerusalém em que aqueles discípulos caminhavam, em que hoje em dia, de repente, tem guerras, tem bombas, tem uma guerra religiosa ali no Oriente Médio. Não é mais essa Jerusalém, né? Nós somos um novo homem, criados para um novo céu e para a nova terra. E a Jerusalém é apenas uma figura da Jerusalém celestial. Porque nesse mundo, nós nunca teremos paz plena. Mas no nosso corpo, poderemos ter, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, como fala lá em 1 Coríntios 3,16. O primeiro recado que eu queria dar é para você que já é discípulo de Jesus. Assim como nós, aqueles discípulos, assim como muitas vezes nós, aqueles discípulos estavam decepcionados com o acontecimento do presente.
Eles deixaram os acontecimentos do presente o abater e quiseram sair de perto dos outros discípulos. Queriam ir para um outro lugar, queriam ficar sozinhos. Andavam na direção errada, para longe da comunhão, para longe da vontade de Deus, para onde do local onde seriam cheios do Espírito Santo. Por onde você tem andado? O que você tem pensado? Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 fala o seguinte: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação, daqueles que creem para a conservação da alma. Se você tem andado triste e desanimado, leia as Escrituras e volte para a comunhão. Ainda que nesse momento não possamos não estar podendo nos reunir, nem todos, né? Em breve, se Deus permitir, poderemos. Você pode ter comunhão ligando para o seu irmão, ouvindo a voz dele. Você pode ter comunhão mandando mensagem para o seu irmão. De repente você pode fazer uma visita de longe, bater na porta, orar por ele. Quem sabe, de repente, a sua igreja também não está se reunindo com todas as normas de segurança e de longe você pode olhar para o seu irmão e ver a glória de Deus na vida dele, ver que, graças a Deus, ele tem passado bem por esse momento, né? E o segundo recado que eu queria dar nessa tarde é a você que ainda não é discípulo. Se você nem sabe o que é ser discípulo, é porque você não é. Discípulos são aqueles que seguem Jesus. Não são membros de religião. Não são membros de uma denominação. Eles seguem Jesus, porque as religiões e as denominações irão passar. Mas os discípulos de Jesus irão permanecer para sempre, porque eles seguem Jesus, que permanece para sempre. Esses discípulos representam a condição da humanidade, andando na direção contrária do que Deus quer, se afastando do objetivo para o qual Deus nos criou, tristes, frustrados, buscando falsos prazeres. Mas Jesus entra no caminho com você e quer te dar uma nova visão, uma nova direção. Esse pão que ele partiu foi seu próprio corpo partido por nós. Volte, arrependa-se, mude de direção, pois ele quer te levar para a Nova Jerusalém, para o lugar de paz. E nesse novo caminho você nunca mais estará sozinho. Por quê? Porque ele é o caminho. Jesus fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Concluindo, irmãos, antes tristes e perdidos, agora felizes e na direção certa. Jesus faz toda a diferença e é na força dele que devemos andar. Quando eles voltam, Jesus desaparece e eles falam: vamos voltar. Imediatamente eles voltam. E quando eles voltam, eles ainda estão falando com os discípulos. Versículo 36. Falando eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Amém? A gente vai estar agora cantando um louvor chamado Santo Espírito. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse
ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. E a esperança e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem esse lugar, é o desejo do meu coração, ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Pai amado, por esse momento, pela ministração da Tua Palavra, por esse culto dedicado a Ti, ó Pai. Que a Tua Palavra faça o que Te apraz em nossos corações. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, possa produzir frutos em nós. Que ela possa promover mudança de caminho, mudança de visão. Que ela possa produzir em nós a paz, que possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai amado, e cheios da Tua glória. Nós queremos, ó Pai amado, ó Pai, desfrutar da Sua presença. E queremos, ó Pai amado, ter a Tua presença, ter a Tua palavra em nós, mais do que as notícias desse mundo. Não que tenhamos que ser alienados, não querer saber do que está acontecendo, mas mais importante do que saber o que está acontecendo é saber o que o Senhor está fazendo. Porque o Senhor tem planos e pensamentos de paz para nós, para nos dar o fim que nós esperamos. Um fim que resultará na glória do Teu nome. Abençoa cada um que está conectado, que ouviu essa mensagem. Enche cada lar, cada coração com o Teu Santo Espírito e com a Tua paz, ó Deus. Ó Pai amado, abençoe os pedidos de oração que sempre são feitos, ó Pai amado. Ó Deus, e que o Senhor esteja, Senhor Deus, guardando as nossas mentes e os nossos corações através da Tua paz. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Muito bom ter você aqui, tá bom? Fique na paz.